Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 16 de dezembro, nós terminamos a primeira parte, o primeiro momento do tempo do Advento. A partir de amanhã, dia 17, nós iniciamos o segundo momento, quando também nós celebramos, como costumamos dizer, a Semana Santa do Natal, do dia 17 ao dia 24, esta preparação próxima para a celebração do Natal. E nós estamos nesses últimos dias ouvindo no Evangelho a vocação e a missão de São João Batista, o grande profeta, o precursor, aquele que anunciou a chegada de Jesus. E a figura de João Batista, os seus ensinamentos, o seu testemunho, a sua pregação, a sua austeridade, o convite à conversão, tudo isso nos coloca dentro da espiritualidade do Advento. Nós conseguimos compreender melhor o que significa Advento e como nós devemos vivenciar o Advento, quando nós olhamos para o grande profeta João Batista. Então nós ouvimos no Evangelho mais um relato de sua vida. Na verdade é a continuidade do que nós ouvimos ontem, quando João enviou mensageiros que perguntassem a Jesus se seria ele realmente o Messias. E depois de Jesus ter respondido a João a respeito dos sinais que acompanhavam a sua obra, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os surdos ouvem, a boa nova é anunciada aos pobres. Foi assim que Jesus respondeu a João. Então ele se dirige às multidões, Jesus, para falar de João. E aqui então ele começa a descrever essa figura totalmente original, diferenciada. Não se tratava de um profeta à semelhança dos profetas antigos, mas um novo profeta. Primeira coisa que nós podemos perceber aqui é Jesus exaltando a figura austera de João Batista. Não usava roupas, vestimentas caras, não vivia no luxo, nos palácios, mas vivia no deserto. Aqui também nós podemos trazer para a nossa vida a necessidade de também sermos austeros, de também vivermos a ascese, o desprendimento, a pobreza. A cena do Natal não nos coloca diante de um Deus que se aproxima de nós no meio das riquezas. Começando em João Batista, passando pela figura de Maria, de José, de Isabel, Zacarias, nós chegamos na manjedoura, onde Jesus nasceu. E isso pede de nós também simplicidade, pede de nós também pobreza, austeridade, ascese. Não é na riqueza, na abundância, que nós vamos encontrar o Messias. E Ele quer também que estejamos preparados com o coração totalmente vazio, totalmente despojado, para que Ele possa encontrar em nós uma morada simples, onde Ele possa ficar. Então é importante que a figura de João nos ensine esse caminho da pobreza e do desprendimento. Sem dúvida alguma, as coisas que mais nos afastam do projeto de Jesus, do projeto de construção do reino de Deus, são estas questões que nos prendem, que nos aprisionam por causa dos nossos apegos ou por causa das nossas riquezas. Não podemos imaginar a riqueza como sendo algo apenas de valor monetário, não é assim. Tanto é que uma pessoa, mesmo não tendo nada, pode também tornar-se escrava
por causa de suas riquezas pessoais, mesmo sem valor monetário. Ou seja, nós precisamos descobrir o caminho do desprendimento, o caminho do deserto, o caminho do silêncio, porque essa situação nos coloca numa posição, ou então num estado de vida, ou numa experiência de vida totalmente aberta à graça de Deus, como uma terra sedenta, sem água, que deseja a chuva. Se nós ficamos totalmente abastecidos, então nós não sentiremos falta de nada, não desejaremos a salvação, não desejaremos o Senhor. Então essa situação de pobreza nos coloca então de uma forma totalmente aberta para acolher a graça que nós reconhecemos necessitados, ou seja, como a terra sedenta que deseja a água, assim também o coração do pobre, o coração despojado que deseja a graça do Senhor. Então Jesus apresenta João Batista nessa sua especificidade, né? De alguém que escolheu uma vida austera para desempenhar bem a sua missão. Mas ele faz questão também de enfatizar que João não era como qualquer profeta, era um profeta totalmente diferente. Então, depois de ter falado assim desta pobreza de João, Jesus diz: então, o que fostes ver um profeta, eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai pregar o meu caminho diante de ti. Entre os nascidos de mulher, olha o que Jesus diz em relação a João: entre os nascidos de mulher, ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele, porque João, ele vislumbrou, ele sentiu, ele intuiu, ele rezou, ele acolheu a chegada do reino de Deus. Ele compreendeu aquilo que os líderes religiosos não conseguiram compreender. Os fariseus, os mestres da lei, não procuraram o batismo de João exatamente porque não perceberam a chegada do reino de Deus. Os judeus, de um modo geral, tão preocupados em manter as suas tradições, considerando-se o povo eleito de Deus, né? O reinado de Deus. Eles acreditavam que já estavam no reino, porque tinham a terra prometida, Deus estava com eles, e se fechavam então a esse caminho de conversão. João Batista, ele intuiu isso: o reino de Deus está chegando, porque o reino de Deus não depende mais de uma região, ou não é mais uma questão de limites geográficos. A pessoa não entra no reino de Deus simplesmente pelo fato de estar num determinado local, numa determinada região, numa determinada nação, mas o reino de Deus vai exigir agora a mudança de mentalidade, a mudança de conduta, a mudança de valores. É a partir de dentro que a pessoa começa a tornar-se participante do reino de Deus. Nem todos tiveram esta sensibilidade para perceber esta novidade, a boa notícia que estava chegando. João foi o primeiro a perceber e começou então a pregar a chegada do reino de Deus, apontando para Jesus, o verdadeiro Messias. Tanto é que o próprio João foi às vezes identificado como o Messias. Não será ele o Messias? E João, tão humilde, ele conhecia ou reconhecia muito bem o seu papel, reconhecia muito bem o seu lugar e entendia-se verdadeiramente como apenas um profeta e não o Messias, não o libertador, o Salvador. Tudo isso nos ajuda sim na preparação para o Natal. Nós queremos que o Natal seja para nós oportunidade de revisão de vida, a fim de que possamos entrar no reino, a fim de que possamos acolher o reinado de Jesus. O que eu preciso fazer? O que precisa ser mudado em mim? O que eu devo modificar na minha história, na vida da minha família? Quais são os valores que eu devo abraçar? O que está passando? O que está me escravizando? Como que eu posso viver de uma forma concreta a partilha, a solidariedade anunciada por Jesus? Porque somente os pobres, somente aqueles que reconhecem o seu lugar poderão participar do reino de Deus. Então esta pregação radical
de João Batista naquele tempo, ela também é válida e totalmente necessária, é urgente também nos dias atuais. Nós temos que anunciar a chegada do reino de Deus e pedir a todos que se convertam para abraçar a novidade que o Cristo vem nos trazer, a vida nova, vida em plenitude, a felicidade de todos, o reconhecimento de que todos nós somos filhos e filhas de Deus. Deus é nosso Pai, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, e nós precisamos então caminhar na direção do amor de Deus, para que assim possamos viver de forma digna, de forma madura, a nossa vocação e missão. Então vamos nos abrindo cada vez mais. O Natal está chegando, a partir da semana, a partir de amanhã, já vamos passar para um outro momento e vamos contemplar então essas figuras tão importantes, né, que nos anunciam o Cristo, Nossa Senhora, São José, como o próprio João Batista. Abramos o nosso coração para que o Natal aconteça de verdade em cada um de nós.